Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Neste segundo vídeo da série Snippets, eu vou mostrar um exemplo de código para identificar toque em média por proximidade, mas ao invés de colocar em termos de ticks, como foi no primeiro vídeo, em termos de um percentual. Então vamos lá. O primeiro passo seria acessar o site da comunidade aqui, vir na região de Snippets, na área onde tem implementação de estratégias, Nós podemos, pelo menu direito, acessar toque na média utilizando o percentual de proximidade. Aqui vai ter o código, você pode copiar. Vim aqui no editor, eu vou deletar isso aqui e vou colar de volta. Então, temos o código aqui, eu vou explicar rapidamente como ele funciona. Tem uma constante, que é o C percentual proximidade igual a zero. Tenho duas variáveis aqui para exemplificar como funciona a detecção, que é F média, que é um float, e B tocou a média, um booleano. Essa função aqui de arredondar float não é nativa no Profit, a gente criou aqui na comunidade para auxiliar, para poder arredondar um número, de acordo com o número de casas decimais que se desejar. Isso aqui eu não vou explicar neste vídeo, vai ser um outro vídeo. Então vamos para a parte do bloco principal aqui. Todo processamento começa com B tocou a média igual a falso, e para exemplificar eu vou pegar uma variável de média, que é a média dos últimos 20 períodos do preço de fechamento, arredondado com duas casas decimais. Eu vou plotar no gráfico para poder verificar visualmente o funcionamento, a média com espessura 2 na cor vermelha, e se a constante C percentual proximidade for diferente de zero, ou seja, se eu não estiver considerando a média como valor fixo, mas como uma região, como dizem, suporte e resistências são regiões, então um toque na média seria um toque numa região. Se essa constante for diferente de zero, eu vou plotar uma banda no gráfico, uma banda superior e inferior em termos percentuais, para identificar essa região. Eu vou colocar em cinza, vou clicar com o botão direito aqui, propriedades da estratégia, e já vou configurar preenchimento nessa região. Clica aqui em preenchimento, então preenchimento com cor prata. Salvei. Então vamos para o código aqui. Se a média for diferente de zero, ou seja, se a média já tiver um valor calculado, nós temos que verificar três situações possíveis de toque. Eu posso ter a média, e posso ter uma barra onde o máximo e o mínimo abrangem essa média. Aqui com certeza tocou, independente se eu colocar uma região ou não aqui em torno da média. A segunda situação, eu tenho a média que está abaixo do mínimo desta barra. Se a região de proximidade for zero, só vai tocar na hora que encostar, ou na hora que passar. Se for diferente de zero, em torno dessa média eu vou criar uma região de toque. E se essa barra, o mínimo dela, adentrar nessa região, então significa que tocou. Na terceira situação, eu vou ter a média que está acima do high desta barra. Mesma coisa, quando eu coloco uma região, eu vou criar aqui uma faixa. Se o máximo gerar uma interseção com essa região, significa que houve toque. Então aqui essa segunda e terceira situação, eu apenas estou colocando booleano tocou média igual a true, mas eu poderia enviar ordens a mercado de compra ou venda. Então aí fica a cargo de vocês da estratégia que vocês estão implementando. No final, se houve toque, eu vou colocar no gráfico tocou na cor branca, só para sinalizar. Vou salvar essa estratégia. Ela está salva aqui com o nome exemplo toque percentual. Eu gravei esse vídeo, gente, umas 3 vezes, porque eu esquecia de colocar para gravar a tela. Mas vamos lá. Salvou a estratégia. Eu vou para o gráfico real aqui. E aqui eu vou colocar incluir indicador. Inserir indicador. Por que indicador? Porque tem comandos plot ali naquele código. Então ele se enquadra como indicador. Se tivesse comandos paint bar, eu poderia incluir também com uma regra de coloração. Se tivesse comandos de envio de ordens a mercado, eu poderia colocar como estratégia de execução aqui também. Então eu estou colocando aqui como indicador, para a gente poder ver o texto, e as linhas aqui, as séries. Então observem aqui que a constante está igual a zero. Ou seja, só vai identificar toque se a barra, o máximo e o mínimo da barra, é incorporar aqui o valor da média. Nós temos aqui uma situação de toque. Quando o preço vem para baixo da média, aqui não está tocando. Aqui tocou, subiu, parou de tocar. Então vou vir aqui no código e vou colocar uma região aqui
observe que eu estou num gráfico de 5 minutos. Então esse percentual de região em torno, ele varia em função da janela gráfica que você está utilizando. Se você usar uma janela gráfica de um dia, então a variação percentual de preço que acontece em um dia é maior. Se usar uma janela gráfica de 5 minutos, a variação percentual de preço é menor. Então vou colocar aqui para testar 0,02%. Vou salvar. Quando a gente salva, isso automaticamente se reflete no gráfico, onde inserimos o indicador. Então observe que agora tem uma região em torno da média. Então aqui, naturalmente, já havia toque, né? Este candle aqui tocou. Este candle aqui que já tinha passado aqui para cima da média, que não era um toque antes, passa a ser identificado como um toque, porque o valor mínimo ficou dentro da região. E aí observe que se eu colocar aqui uma região, um percentual de proximidade maior, 0,05, esta região ela vai alargar, né, e vai identificar mais toques. Por exemplo, agora eu já tenho várias situações de toques que não eram identificadas anteriormente com uma região mais achatada. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né, o código, que seja útil para vocês na implementação de seus setups. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.